Olá, alunos. Espero que todos estejam bem e com saúde. Meu nome é Wenderson Gomes dos Santos e vou, neste módulo, aplicar o tema Problemática de esgoto sanitários na disciplina Gestão de esgoto domésticos e efluentes industriais. Inicialmente, gostaria de ratificar com vocês que o nosso livro base, a nossa referência base é o livro Tratamento de Efluente e Recuperação de Recursos, principalmente neste módulo 1. Então, gostaria de começar a nossa conversa fazendo a seguinte pergunta para vocês. Você já pensou para onde vai toda aquela água que usamos no banho, na pia ou na descarga? Será que toda essa água é tratada? Além disso, outra pergunta que eu deixo aqui para vocês é: será que todo esse esgoto, essa água que sai da nossa pia, da descarga e do banho, será que todo ele é tratada? Qual vai ser o destino final? Será que ele vai voltar diretamente? Ele pode voltar para a natureza da maneira que te usamos? É isso que a gente vai observar nesse tópico chamado Problemática de Esgotos Sanitários. Desta maneira, apresentamos o nosso objetivo deste capítulo que estamos estudando, que é compreender a importância do saneamento básico, bem como as características dos esgotos sanitários, diferenciando os tipos de esgoto doméstico e industrial, reconhecendo seus impactos no meio ambiente e na saúde pública, e analisando os aspectos legais e regulatórios envolvidos no tratamento e descarte adequado dos efluentes, promovendo assim uma visão crítica e consciente sobre o papel do saneamento básico no desenvolvimento sustentável. Uma coisa que a gente tem que diferenciar a princípio é os tipos de esgoto. Esgoto doméstico é diferente de esgoto industriais, só para deixar claro. O esgoto doméstico, como a gente viu na nossa introdução, eu fiz algumas perguntas para vocês, aqueles água da pia, do banho, da descarga, tem características diferentes dos esgotos industriais, e por isso saber identificar esses dois tipos que têm características físico-químicas, biológicas, a gente propicia a gente também fazer tratamento diferente dependendo do tipo de esgoto. Então, para deixar claro aqui que esgoto de fontes diferentes tem tratamentos diferentes e são diferentes. Mas para a gente começar a desvendar e esclarecer esse nosso objetivo, é necessário a gente ter alguns conceitos em mente, que a gente começa com o primeiro, biodegradabilidade. Biodegradabilidade, que é a capacidade que certos materiais ou substâncias têm de ser decompostos por micro-organismos naturais, como bactérias, fungos e algas. Exemplo desses daqui, muitos têm falado, por exemplo, as sacolas plásticas, que elas são oriundas do petróleo. Elas não são biodegradáveis, porque elas levam anos, centenas e até milhares de anos para se decompor. Os micro-organismos não têm essa capacidade de decompor eles lá. Mas, por exemplo, os plásticos biodegradáveis, que são feitos de fontes naturais, como por exemplo a cana de açúcar, aí elas têm esses micro-organismos, eles conseguem degradar num tempo bem reduzido, cerca de dias, no máximo meses. O segundo conceito que a gente traz aqui para vocês é o conceito de esgoto. Como eu já mencionei também, o esgoto é aquele água do banheiro, da pia, da descarga que sai da nossa casa, passou. Vocês, por exemplo, lavaram
o prato, tomar o banho, ele carrega de certa forma ele se contaminou. Algumas características indesejáveis foi para lá, por isso que a gente chama ele de esgoto. Para ser lançado diretamente no rio, ele pode causar alguns problemas ambientais. Um exemplo que a gente tem aqui na nossa foto, a gente vai ser a nossa foto base para a gente tratar desse tema, que vocês observam lá que muitas das vezes na maioria das cidades, principalmente das que não tem saneamento básico, a gente conta situações semelhantes como estão observando aqui, que o esgoto a céu aberto, aqui, como eu falei, aquela água do banheiro sai nessas valas e a gente vê essa situação que nós estamos vendo aqui. Uma degradação do meio ambiente, não só do meio ambiente, mas de tudo que está em volta. Quando contamina o meio ambiente, pode ter certeza que também a nossa vida vai ser prejudicada. O próximo conceito que eu trago aqui para vocês é a coleta de esgoto, que é o processo de reunir e transportar o esgoto de residência até a estação de tratamento. Nós vamos ter um capítulo específico para isso, para observar, por exemplo, se você observando aqui nessa foto aqui, tem várias casas, provavelmente o sistema de coleta de esgoto que não tem, né? Eles são jogados diretamente nessas valas aqui que provavelmente eram rios e com tamanha degradação que jogar diretamente sem tratamento ocasiona o que a gente está observando aqui na foto, essa degradação desse rio. Tá? Então a gente vai observar que tem sistemas de coleta específico adequado para se fazer isso. O próximo conceito que eu trago é o tratamento de esgoto, que o conceito base dele é o conjunto de processos que visam remover contaminantes de esgoto, tornando seguro para o meio ambiente. Conforme no exemplo que eu falei, essa água, depois que a gente tomou banho, da pia, do banheiro, ele traz essas sujidades que eles têm que ser novamente retiradas ou pelo menos diminuída a quantidade deles. E o processo que vai fazer isso a gente chama de tratamento de esgoto. Que também nós teremos um tópico específico para trabalhar sobre os diferentes tipos. Como eu falei para vocês, tem diferentes tipos de efluente industrial e efluente sanitário. Então a gente vai ter que ter tratamentos diferentes. O próximo conceito que é bem importante para a gente aqui é o de saúde pública, que é a área da saúde que se preocupa com a proteção e melhoria da saúde da população, incluindo prevenção de doenças. Então pode ter certeza que na cidade de vocês, lá dentro da prefeitura, lá ou das secretarias, tem uma parte que trabalha com essa parte de saúde pública. E quando fala de saúde pública, não se pode pensar que essa saúde pública é somente corretiva, ou seja, quando um menino foi tomar banho nesse rio que está contaminado aí com esgoto a céu aberto, provavelmente vai adquirir alguma doença. E o que te faz? Leva no posto de saúde, que também faz parte dessa corretiva. Toma um remédio, mas ele vai voltar a se contaminar. Então, essa parte de saúde pública também tem a ver com a parte do tratamento de efluentes, está internamente ligada. Próximo conceito que eu trago aqui para vocês é o conceito de meio ambiente, que por definição é um conjunto de elementos naturais e artificiais que interagem entre si, incluindo ar, água, solo, flora e fauna. Então, como nessa figura aqui que estamos observando, o nosso meio ambiente é composto por esse rio contaminado por esgoto a céu aberto, os seres humanos que estão interagindo com o meio ambiente, os micro-organismos, o ar, então tudo que está na terra, na água contaminada nesse caso e no ar, aí a gente pode dizer que são todo esse conjunto caracterizam o meio ambiente. O próximo conceito que está na moda, mas sempre tem que permanecer na moda, é o conceito de sustentabilidade. E por definição é a prática de utilizar recursos de maneira a atender às necessidades atuais sem comprometer as capacidades futuras gerações. Isso seria o ideal, né? Nós utilizarmos somente o necessário lá.
porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa consciência. Então, essa palavra sustentabilidade tem a ver com isso. Utilizar somente o necessário para que as gerações futuras possam usufruir também dos recursos naturais que nós tenhamos. Por exemplo, na foto, aqui pode ter certeza que continuar degradando dessa forma, o ambiente está utilizando a água e o meio ambiente de forma incorreta, e não estou fazendo de maneira sustentável esse uso, mas nós também vamos trabalhar nesse conceito para que isso vocês levem em consideração para fazer o tratamento adequado lá e viver numa sociedade melhor, né? O próximo conceito que eu trago aqui para vocês é o conceito de pré-tratamento. Tá? Dentre esse processo de tratamento de esgoto, é necessário esse esgoto passar por uma primeira etapa. Essa primeira etapa a gente chama de pré-tratamento, que ela vai ser responsável, que o nome está dizendo, é a primeira etapa, né, do tratamento de esgoto, que vai envolver a remoção de sólidos grandes e materiais flutuantes. Então, para eu tratar esse material, geralmente ele carrega junto galhos, materiais muito grandes, então é necessário tirar. Geralmente esse primeiro tratamento, o objetivo é o tratamento físico, retirada desses materiais mais grosseiros, porque vão dificultar as próximas etapas.